Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade aí ao nosso tema, né, de controle da temperatura corporal, iniciando agora com a aclimatação, né? Então existe a necessidade das pessoas se aclimatarem, né? Às vezes uma viagem, uma mudança de cidade, de país, e essa aclimatação, obviamente, ela tem todo um período que deve ser respeitado, né? Toda uma fisiologia que deve ser respeitada. Então, em relação à aclimatação especificamente da temperatura corporal, em relação ao clima, né? Aqui está dizendo o seguinte, que a produção máxima da pessoa normal, não aclimatada, a produção máxima de suor, tá? É de aproximadamente 700 mililitros por hora, quase 1 litro por hora. E isso quando ela fica à exposição ao meio ambiente quente, né, de 1 a 6 semanas. Então, obviamente que nessa exposição, essa transpiração ela acontece cada vez numa maior intensidade e ela pode aumentar até 10 vezes a mais que a velocidade basal na produção de calor. Então, uma pessoa não aclimatada, ela vai ter uma perda de 15 a 30 gramas de cloreto de sódio por dia. E uma pessoa aclimatada, ela tem uma perda menor. E essa aclimatação, ela dura aí de 4 a 6 semanas para ocorrer. E essa perda menor é de 3 a 5 gramas por dia. Então, está aí a importância, né, dessa aclimatação durante esse esse período, né, de 4 a 6 semanas, né, um mês e meio aí, aproximadamente, para que o corpo ele consiga ter uma perda de eletrólitos menor durante uma prática desportiva ou durante uma prática laboral, principalmente para aquelas pessoas que mudam de cidade ou viajam ao trabalho. A gente falou um pouquinho, né, sobre a perda de calor e a evaporação, e esse slide está falando sobre a perda de calor pela respiração ofegante. Isso é muito comum nos animais inferiores por conta da pouca capacidade em perda de calor. Então, como esses animais possuem pelos e possuem penas, consequentemente não possuem glândulas sudoríparas, eles não perdem calor por evaporação por meio da sudorese. E essa perda acaba sendo substituída pela respiração ofegante. Então, a partir do momento que existe um calor excessivo, né, os centros termorreguladores, eles vão favorecer essa respiração ofegante e o resfriamento do sangue vai ocorrer ali na mucosa, né, na saliva da, da região embaixo, né, embaixo da língua. Então, aqui acho que tem uma foto na sequência, deixa eu ver se eu consigo mudar. Aqui, ó, mostrando a linguana do cachorro, né? Essa mucosa aqui é o que vai favorecer essa respiração ofegante. Isso até acontece no ser humano, mas numa proporção menor, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a regulação da temperatura corporal e o papel do hipotálamo. Então, o hipotálamo é uma estrutura que está localizada no diencéfalo, muito bem protegida, porque tem aí um papel importante, né, de funções fisiológicas para o nosso organismo, e é uma estrutura que, além de controlar a temperatura corporal, tem outras funções aí importantes para nossa sobrevivência, tá? Então, nós temos um mecanismo, né, de feedback, de retroalimentação, para favorecer esse controle de temperatura corporal, tá? E foi, por meio de experimentos, né, observada a importância dessa estrutura e a gente considera o hipotálamo o termostato do nosso corpo, o centro termorregulador, né? O termostato nada mais é do que um sensor de temperatura
que é muito comum em diversos aparelhos, enfim, que vai detectar ali uma alteração de temperatura e tomar algum tipo de providência. Então, é isso que acontece também com o nosso corpo, especificamente nos núcleos pré-ópticos, no hipotálamo, tá? E os núcleos hipotalâmicos anteriores. Então, aqui tem uma foto, né, mostrando a região hipotalâmica, tá? Então, nós temos o hipotálamo, aqui a hipófise. Então, o hipotálamo é considerado o centro termorregulador. Se a gente for aqui para a foto do cadáver, né, a hipófise está aqui, bem protegida, e o hipotálamo ele está nessa região. Então, o sangue aqui vai passar numa temperatura X ou Y, alta ou baixa, né? E o hipotálamo ele vai tomar as providências quando necessário. Obviamente que se essa temperatura estiver dentro de um padrão de normalidade, está tudo bem, muito obrigado, né? Então, aqui está falando sobre a detecção da temperatura nos receptores da pele e nos tecidos profundos, né? Então, nós temos terminações nervosas, né? Os receptores são conhecidos como terminações nervosas, faz parte do sistema nervoso periférico, e terminações nervosas são estruturas microscópicas que transformam estímulo em impulso elétrico, tá? No caso das terminações nervosas aferentes, aquelas terminações nervosas responsáveis pelas sensações, tá? Então, aqui está dizendo um pouquinho que os receptores de pele vão ajudar, obviamente, nessa regulação, captando esse estímulo. Existe mais receptor de frio do que receptor de calor, né? A literatura fala aí de uma relação de 3:1, então por isso que o frio ele incomoda mais. E essa detecção periférica ela está mais relacionada ao frio, né? As pessoas, quando tem um ar-condicionado ali que está resfriando demais, ó, vamos voltar para uma temperatura normal ou desliga, né? Então o frio ele tende a incomodar mais, né? Pega uma blusa, vou me proteger, e no calor isso acaba sendo um pouco mais tranquilo, o calor ele não incomoda tanto. Claro, se tiver uma temperatura muito fora do padrão, a gente vai ter essa percepção, principalmente quando nós não estamos aclimatados, tá? E aqui está falando um pouquinho sobre situações, né, de providências no frio. Então, os calafrios, que aumentam o metabolismo de 2 a 3 vezes, a abolição da sudorese ou inibição da sudorese, a vasoconstrição periférica para reduzir essa perda de calor, e nós temos receptores térmicos, né, corporais, não só nas estruturas superficiais, mas também nas estruturas profundas, tá? E que também, obviamente, eles ficam expostos à temperatura corporal central. Então, vísceras do corpo humano, a medula espinal, né? Vísceras abdominais, vasos sanguíneos, eles possuem receptores também de temperatura corporal que vão levar essa informação de sensação de aumento de temperatura. Então, aqui está mostrando, né, exemplos de receptores. Então, existem aí, todos eles, obviamente, microscópicos, todos eles transformam estímulos em impulso elétrico. Então, a dor é um estímulo, o calor é um estímulo, a pressão é um estímulo, o frio é um estímulo, o tato leve é um estímulo. Então, são terminações que transformam estímulo em impulso elétrico. Por isso que esses receptores ou terminações nervosas são considerados transdutores fisiológicos, né? Então, quando a gente fala de transdutores fisiológicos, nós estamos falando de um componente fisiológico que transforma energia, né? Faz intercâmbio de energia. Então, quando a gente fala de um componente elétrico e fala de transdutor, o transdutor faz troca de energia, né? Então, a energia térmica e energia elétrica nos nervos, a energia mecânica da pressão, do tato leve,
né, em energia elétrica. Então, é um ponto aí importante da fisiologia, né? Esse entendimento da importância das terminações nervosas. Então, quando a gente estuda sistema nervoso periférico, nós temos as terminações nervosas, que são microscópicas, os nervos e os gânglios, né? São estruturas que estão fora do esqueleto axial e que compõem o sistema nervoso periférico. E aqui está falando providências quando a temperatura do corpo está quente e providência quando a temperatura do corpo está fria. Então, a vasodilatação generalizada, a sudorese e a diminuição do calor do corpo por meio de termogênese química é uma forma de reduzir essa temperatura do corpo. Agora, quando nós temos vasoconstrição, piloereção e aumento das substâncias calorigênicas, aumento da produção de T4, a temperatura do corpo tende a aumentar numa situação que o corpo está frio, que o corpo está numa situação de frio, submetido ao frio. Aqui mostrando uma foto, né, da piloereção, mostrando uma foto da vasodilatação e dos calafrios. Então, a vasodilatação aqui, né, e a vasoconstrição aqui. Então, a piloereção é a verticalização dos pelos, existe a formação de uma camada de ar quente para evitar essa perda de calor. Na vasodilatação, aumenta o fluxo sanguíneo. Se aumenta o fluxo sanguíneo, essa transferência vai ocorrer em uma maior proporção. Na vasoconstrição, diminui o fluxo sanguíneo e, consequentemente, isso retém calor no corpo. E os calafrios, eles aumentam, né, a produção de calor de 2 a 3 vezes, que são os tremores involuntários. Então, aqui está mostrando uma sequência, né, fisiológica de como esse calafrio vai acontecer. Então, existe uma estimulação hipotalâmica. Essa estimulação hipotalâmica vai acontecer na porção dorso-medial do hipotálamo posterior, que é um centro motor primário para esses calafrios. Tá? Ela pode ser inibida por sinais do centro térmico ou pode ser excitada por sinais de frio na pele. Então, quando nós estamos com frio, nós temos calafrio. A ativação do calafrio é para tentar favorecer um aumento, né, dessa temperatura, tá? Então, tem feixes, na verdade, aqui a ativação é para aumentar a temperatura, tá? Peço desculpa aí pelo erro, para aumentar a temperatura. Então, isso vai descer por vias eferentes na medula espinal e vai por fibras nervosas que levam a informação até o ventre, e lá no ventre muscular tem um aumento desse tônus muscular, então a contração involuntária. Aqui nós temos um esquema mostrando a excitação química simpática para a produção de calor, tá? Essa excitação química simpática, ela é caracterizada pela capacidade de aumentar a norepinefrina, a epinefrina, a adrenalina, e também ela é caracterizada por aumentar a produção de T4. Então, nós temos essas duas vias aqui, caracterizada por aumento de substâncias calorigênicas e pelo hormônio T4, que vão favorecer o aumento da produção de calor. Então, você tem a capacidade de aumentar a norepinefrina e a epinefrina. Alimentos em excessos podem ser oxidados durante esse processo e ocorre a liberação de energia em forma de calor. E a sensação de calor, ela aumenta, né?
A gente deu alguns exemplos em aulas anteriores. Você vai fazer uma prova, uma entrevista de emprego, precisa dar uma aula, você fica muito nervoso, recebe uma notícia desagradável, né? Ocorre a liberação dessas substâncias calorigênicas, tá? Depois eu vou mostrar também alguns blogs que eu escrevi em outros vídeos para vocês entenderem um pouco mais detalhadamente esse processo. Esse mecanismo é eficaz no recém-nascido, principalmente por conta do tecido adiposo, da distribuição do tecido adiposo mais uniforme, né? Então, isso, além de favorecer a produção de calor, também evita a perda de calor. E aqui em azul, falando especificamente do T4, falando especificamente da tiroxina, né? Então, esse hormônio, ele é transportado, é secretado via eixo hipófise hipotalâmica, e aí você tem a liberação desse hormônio na corrente sanguínea para aumentar a produção de calor. Aqui mostrando o controle comportamental da temperatura corporal, né? Então, o que acontece? A partir do momento que nós temos a sensação de superaquecimento e a sensação de frio, e obviamente que isso é desencadeado, né, no frio por sinais da pele e no calor pela temperatura central alta, a gente pode ter algumas atitudes comportamentais para controlar essa temperatura corporal. Esse controle comportamental ele vai desde hábitos alimentares em épocas mais quentes ou em regiões mais quentes, hábitos relacionados, por exemplo, a sistema de calefação para aquecimento de uma casa, numa região muito fria, a questão, por exemplo, né, de hospitais estarem preparados para crises ou casos de hipotermia muito exacerbados. Então, esse controle comportamental, resumindo, ele tem relação com atitudes voluntárias, né? Nessa aula é muito comum a gente falar sobre atitudes involuntárias, situações involuntárias. Então, para deixar registrado aqui esse controle comportamental da temperatura corporal. Então é isso. Em relação a essa parte, vamos finalizar por aqui. A gente volta depois com mais alguns assuntos relacionados à termorregulação. Forte abraço.